Dica de estudo, não esquece que todos os dias tem vídeo nesse perfil. Chegou a hora de você entender um processo que acontece aí na sua cabeça quando você estuda, principalmente quando você aprende e memoriza um conteúdo. O que eu vou te ensinar hoje é sobre a consolidação da memória, quando ela passa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, aquela memória que você não vai se esquecer mais. Eu tenho certeza, se você quer aprender mais e memorizar o que você tem estudado, precisa entender isso aqui e vai fazer a diferença para você. Bom, para começar, o que eu vou te ensinar aqui é baseado em neurociência, tá? Os estudos mais avançados sobre funcionamento do cérebro e aprendizagem. Além disso, eu vou usar uma analogia, que inclusive essa analogia do professor Pierre eu acho incrível, que é uma analogia de um computador, para você entender a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Seguinte, desenhei aqui para vocês uma memória que a gente chama no computador de memória RAM e aqui um HD. Eu sei que o HD já mudou muito, hoje ele é pequenininho, mas vamos só para você entender como era o HD na minha época, né? O disco rígido. Então, basicamente, o nosso cérebro tem a mesma divisão. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. No nosso cérebro, quem faz essa função aqui, no caso da memória de curto prazo, são duas partes do cérebro. Então, as partes responsáveis pela memória de curto prazo é o córtex pré-frontal e o hipocampo. O que você precisa entender? Córtex pré-frontal é essa parte frontal e o hipocampo é uma parte interna do nosso cérebro. E talvez agora você deve estar pensando, Matheus, você falou da parte do córtex pré-frontal e a sua é bem maior. Exatamente, eu não sou testudo, eu simplesmente tenho uma parte do córtex pré-frontal maior, mais avantajado. Isso me dá vantagem, talvez por isso eu seja mais inteligente. Talvez por isso eu passei em 6 concursos, né? Brincadeira, mas sempre que alguém te chamar de testudo, você fala que você só tem o córtex pré-frontal um pouco maior. Essa é a minha resposta agora padrão. Beleza, Matheus, entendi essa parte da memória de curto prazo. Qual que é a parte do longo prazo? É o que a gente chama de neocórtex. Neocórtex. Beleza, já entendi a parte de curto prazo e a parte de longo prazo. Isso aqui, principalmente o córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa, o que a gente chama de memória operacional. Essa memória que a gente faz as coisas, né? Tem a ver com concentração, tomada de decisão, é a parte mais responsável por isso. O hipocampo tem uma função fundamental na sua consolidação da memória, porque é o hipocampo que é responsável pela transição, tá? Dessa memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E como é que os cientistas chegaram a essa conclusão que o hipocampo tem essa responsabilidade de levar informação? Olha que interessante. Alguns estudos foram feitos com pessoas que tinham epilepsia. E epilepsia muitas vezes causava convulsões, e o que eles faziam era tirar uma parte, né, do cérebro da pessoa para diminuir essa pressão, enfim, não sei exatamente como isso funcionava, mas o intuito era que diminuíssem as convulsões. E sempre funcionava, ou em muitos casos funcionava. Agora, o que aconteceu? Teve um paciente que ficou famoso, chamado HM. Vou chamar ele aqui de Humilde Matheus. O Humilde Matheus tinha esse problema de epilepsia, e ele teve que fazer essa retirada do hipocampo. Só que o que fizeram? Tiraram o hipocampo direito e o esquerdo, ou seja, tiraram completamente o hipocampo do cérebro dele. O que aconteceu? Basicamente, ele não se lembrava de mais nada que aconteceu da cirurgia para frente. Ele achava que todos os dias era o dia da cirurgia dele, né? Ele só se lembrava até o dia da cirurgia, porque basicamente tudo que acontecia na rotina dele não ia para a memória de longo prazo. Então, não sei se você assistiu o filme, né? Como se fosse a primeira vez, aquilo é real. Uma história real, né? Claro, aquela história é fictícia, mas é baseada numa história real de um paciente, e nesse caso aqui, o nosso humilde Matheus, ele teve esse problema e ele não consolidou. E ele jogava, por exemplo, xadrez, né, com as pessoas, né? Ele ficou no hospital por muito tempo, e ele, mesmo evoluindo no xadrez dia a dia, ele não conseguia se lembrar. Então, ele esquecia todos os dias, e todos os dias ele achava que era o dia da cirurgia. Ele realmente perdeu a capacidade de consolidar a informação. Outra informação que você precisa saber, muito importante, essa consolidação da memória, ela acontece principalmente, tá? Porque ela acontece em vários momentos, mas principalmente durante o sono REM. Ou sono REM. Esse é um sono profundo que a gente tem, em que vai acontecer essa consolidação. Basicamente é como se o seu cérebro ele recuperasse essa informação. Inclusive foram feitas pesquisas, olha que interessante isso também. E aqui já vai cair um mito, né, que a gente que estudou na escola passou muitas vezes e acreditava nisso. Seguinte, fizeram um estudo com ratos, tá? E, mas é rato? Não, a maioria dos estudos começam sendo feitos com ratos. E o que eles testavam? Eles colocavam eles em labirintos, né, e analisaram o cérebro dos ratos. Olha que louco.
Durante o sono, e mais precisamente do sono REM, como eu disse, havia uma recuperação que a gente chama de repetição neural. É como se o seu cérebro tentasse fazer aquele mesmo caminho durante o sono. Então as mesmas áreas eram estimuladas no cérebro dos ratinhos ali. E aí olha que louco. O que se verificou também? Os ratos que eram impedidos de dormir não memorizavam o caminho. Olha que louco isso, presta atenção. Se você não dorme, se você não tem uma sessão de sono profunda, uma sessão de sono REM ou sono REM, você não vai consolidar a informação. A consolidação, que é esse processo de transição para a memória de longo prazo, ela acontece durante o sono. Outro ponto importante, ela não acontece em um único dia, tá? A gente tem os dias mais importantes, por exemplo, eu criei um método de revisão baseado nas repetições mais importantes que você tem, mas ela não acontece num único dia, ela é feita durante vários dias. Então, muitas noites mal dormidas vai fazer você não consolidar muita informação. Uma noite mal dormida não vai acabar com a sua vida de uma vez por todas, mas o ideal é que você tente cuidar muito bem do seu sono. Inclusive, sobre o sono eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card para você assistir, para melhorar a qualidade do seu sono, para que você tenha mais horas de sono REM, tá? Tem várias dicas legais em relação ao uso de computador, né? Da Blue Light, né? Que é essa luz que os computadores e as telas emitem, que ela inibe a produção da melatonina e dificulta o seu sono. E por que o sono é importante? Porque se você quer aprender mais, você precisa ter mais qualidade do sono. Outro ponto importante, quais as informações o cérebro vai memorizar de longo prazo? Aquelas que eu disser que é importante? Não, você precisa provar para o seu cérebro que é importante. A gente não tem o controle do que ele vai memorizar e do que ele não vai memorizar. Então, volta e meia, a gente lembra da piada do professor na aula e não lembra do conteúdo. Nosso cérebro ele faz isso com a gente. Mas qual que é o lance? Tudo que tiver um esforço maior da sua parte ou tiver impacto emocional, ou seja, se você repetir várias vezes durante o dia, ou se tiver forte impacto emocional, vai ser consolidado na sua memória de longo prazo. Então isso explica muita coisa, né? Às vezes alguma coisa muito grave aconteceu na sua vida e tal, que você nunca mais esquece. Outras coisas rotineiras, principalmente as atividades operacionais, né? Ficam aqui no córtex pré-frontal, elas nem fazem a transição. Então aquele número de telefone que você digita, né, que você olha para anotar, isso é memória operacional, isso não vai para a memória de longo prazo. Qual que é o seu trabalho? Trabalhar muito intensamente nessa questão das informações que você quer consolidar. Então você cria mecanismos para conseguir consolidar mais. Como é que a gente faz isso? Um dos pontos é estudar ativamente. Já falei sobre isso muito aqui no canal. Então, principalmente se você é adulto e quer consolidar a informação, você precisa estar atento a algumas estratégias. Adulto, a partir dos 25 anos, aprende preponderantemente de forma ativa. Então, se você estiver de forma passiva assistindo muito conteúdo, provavelmente esse conteúdo não vai para a sua memória de longo prazo. Isso vale para aula, vale para ler livro, PDF. Se a sua atenção está baixa, se você não está recuperando essa informação. Inclusive, outro ponto, depois eu até vou gravar um outro vídeo, é que sempre que você já estudou um conteúdo, para você conseguir levar ele para a sua memória de longo prazo e recuperar, tem dois mecanismos, né, ou dois tipos de memória. Tem uma memória que é muito fraca, e ela nem vai fazer essa transição, você não vai conseguir recuperar, e tem uma memória que você só tem dificuldade de recuperar. Essa informação que você realmente aprendeu, com um pouquinho mais de esforço, você consegue recuperar. A informação que ficou muito superficial, ou seja, que você não revisou, que você não estudou ativamente, você não vai conseguir consolidar. Então, só para resumir a ópera, você precisa ter mais repetições do conteúdo, né? Mais repetições para conseguir mostrar para o seu hipocampo, para essa parte do seu cérebro, que aquilo é relevante e para que ele coloque isso na sua memória de longo prazo durante o sono. Então, não adianta nada aquela história, eu até falei do mito e não falei, mas aquela história que a gente fazia na escola de estudar a noite toda e fazer prova no outro dia. Aquilo funciona para prova, mas para memorização não funciona, porque é durante o sono que você vai memorizar. E outra coisa interessante, né? Quanto mais você estuda, mais você precisa dormir. Olha isso, que maluco, né? E a gente percebe isso nas crianças, né? Os bebês, crianças pequenas, elas dormem muito mais do que a gente dorme. Por quê? Para eles tudo é novidade. Então eles aprendem muito mais. O processo de aprendizagem está muito maior. Recentemente, minha filha, por exemplo, ela estuda no período da tarde. E agora, uma vez por semana, ela tem aula de manhã. E é incrível. Das 7 horas da noite, esse não é o horário que ela dorme por volta das 9 horas. 7 horas da noite ela já está
sonolenta. Por quê? É o cérebro pedindo um descanso para transportar o que tiver que transportar para sua memória de longo prazo e limpar sua memória. E voltando na analogia do computador, olha que interessante isso. Isso acontece, por exemplo, no computador também. Se você está num trabalho aqui, você está digitando algum documento e tal, e ele ainda não foi salvo, se acabar a energia, você perde o documento. Porém, se esse documento já estiver salvo no HD, por exemplo, ele já está, vamos dizer, na memória de longo prazo do computador, pode acabar a energia, ou se você acabou de salvar, que não tem problema nenhum. Então, a nossa memória de curto prazo, ela é uma memória temporária, né? Esses dois institutos aqui, o córtex pré-frontal e o hipocampo, são memórias temporárias que depois você vai consolidar, como eu disse, na memória de longo prazo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir o nosso perfil, tudo sobre o mundo do concurso público você encontra aqui no concursos.edersonlr. Segue o nosso perfil